Shalom, Shabbat Shalom, Lekulam. A Parashá de hoje é a Parashá Pinhas. Fala sobre o neto de Aharon, filho de Elazar, filho de Aharon HaKohen. Então vamos falar sobre a vida de um Kohen naquele tempo, logo quando a família Cohen ele é colocado como os sacerdotes de Israel, através do seu patriarca Aaron HaKohen. E a Parashá fala sobre fidelidade, fala sobre atitude, fala sobre amor. A fidelidade a Hashem, atitude para com Hashem e atitude que devemos ter em tudo relacionado a Hashem, como devemos basear nossa vida em comunhão a Hashem. Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria que se inscrevessem, convidassem pessoas para se inscrever. Nesses tempos difíceis que o Brasil está passando, é bom conhecer um pouco da Torá, dos mandamentos de Deus, o que Ele quer para nossas vidas, e temos uma consciência mais impactante, mais entender como as coisas funcionam, porque quando um justo se cala, infelizmente atrocidades são feitas. E o mal não dorme, o mal não desaparece, ele só apenas esconde-se para depois atacar. Então, temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, o que nós vamos fazer das nossas escolhas. Infelizmente, devido às escolhas erradas, e muita gente não dá muita atenção do que estava acontecendo. Hoje o povo brasileiro está sofrendo muito e o pior não é nada. O pior é sobre a inércia de um Senado, de uma Câmara de Deputados, uma militância onde os valores de Deus estão sendo deixados de lado através de uma mídia, que recebe dinheiro, de artistas que recebem dinheiro, que não dão pensando no povo, mas sim no dinheiro deles. Então, cabe a nós, meros mortais, lutar contra isso. Então vamos lá, a Parashá é Pinhas. Vai do livro de Números, Bamidbar, 25:10 a 29:40, e entre o 31 na questão que vai ser falada também aqui. A Haftarah, ou Haftorah, é quando o povo judeu não podia ler a Torá. Houve uma necessidade de fazer uma mudança, e essa mudança foi colocada os profetas. No caso aqui nós temos a Pinhas, de Pinhas, Jeremias e Minhahu. Então vamos lá, em Minhahu 1 vai a 1 a 12, 3. Bom, a Parashá de Pinhas, ela inicia dessa seguinte forma: Pinhas ben Elazar, neto de Aharon,
o sacerdote desviou minha ira sobre os filhos de Israel a levar a minha vingança entre eles. E assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Números 25, 11. A palavra aqui é kinar, né? Que é a palavra para vingança, que vai aparecer 3 vezes nesse verso. Então, Pinhas consegue desviar, através de um ato humano, né, uma vingança divina. Em outras palavras, Pinhas fornece uma espécie de paradigma de ação vigorosa na devoção absoluta para com Hashem, sem se preocupar com as consequências disso. Então, Pinhas não consultou os sábios, nem os Rahamim, nem os Shofetim, nem os juízes, mas ele agiu de forma decisiva. Então, logo que ele viu o que? O hate. Interessante que a palavra hate, o pecado do povo, hate, aqui, o hate é perda, tá? Então a gente tem que entender que o termo perda, se você for uma partida de futebol em Israel, vamos supor, assistir Maccabi Tel Aviv e Apoel, que é o outro time, e você vê um dos times perdendo um pênalti, o pessoal vai gritar hate no sentido de perda, tá? E foi traduzido para outras línguas como, sim, pecado, tal. Então vamos lá. Aí nós temos que Pinhas consegue visualizar isso, consegue visualizar o pecado do povo, e algumas pessoas podem dizer que a atitude de Pinhas, neste caso, foi um fanatismo extremado. Porém, é bom levantar algumas questões, tá? A Torá descreve os preparativos para a guerra contra os midianitas as seguintes palavras. E Moshe enviou para o enviou-os, né, para o exército ali, 1000 de cada tribo, e Pinhas Eleazar, o sacerdote, com objetos sagrados e as trombetas para tocar, retinindo o seu poder. Isso está em Números 31, 6. Bom, como é que Pinhas mostrou coragem, desenvoltura extraordinária, confrontado com a inércia daqueles que testemunham o pecado do povo de Israel, mas vemos também que, ao se tratar de ir para a batalha, a Torá descreve Pinhas como um líder espiritual, religioso, que detém os utensílios sagrados. Ele está ali para tocar o shofar, para pegar os utensílios, levar. Porém, a atitude de Pinhas vai mostrar ele como guerreiro, e não só como líder espiritual. Ali ele vai encontro ele, segundo alguns relatos, Pinhas gostava de lutar, mas isso é uma coisa bem inerente ao levita. A tribo de Levi, os descendentes de sangue, tá? Os levitas, eles são audaciosos, eles são, vamos dizer, estressados, gostam de uma batalha, gostam de uma luta, não se curvam, e geralmente dá para perceber a necessidade que Hashem tem de escolher justamente essa tribo e justamente Aaron, né, e toda a sua descendência, todo o Cohen é descendente de Aaron, para tomar conta do serviço do templo. Então, Rashi, que é um dos maiores estudiosos do Talmud,
os utensílios, né? Diz que os utensílios sagrados eram a arca e a lâmina de ouro. E Balaão, aí ele estava com os midianitas, mais uma vez vemos Balaão aqui, e através de um feitiço ele fez os reis de Midian flutuarem no ar com ele. Por sua vez, Pinhas vê isto e mostrou-lhes a lâmina de ouro sobre o qual o nome divino foi gravado, e eles caíram no chão. Né? Então, Pinhas vai e mostra, né, a lâmina de ouro que tem o tetragrama, né, e com o nome divino, e ali nós temos a queda dos três sobre o chão. Temos outros, as atitudes de Pinhas no decorrer da Torá, quando ele mata a prostituta Cosbi com um príncipe israelita, porque estamos desobedecendo os mandamentos de Deus. Então, Pinhas, ele era uma pessoa zelosa para as coisas com Hashem. Então, se a gente for analisar bem os fatos, os israelitas, eles estavam lutando em um nível humano, enquanto Pinhas vai estar lutando em nível celestial, espiritual. Então, na vida sempre precisamos dos sacerdotes, dos Kohanim, de um Kohen para nos ajudar em nossas batalhas, sejam elas de nível pessoal ou coletivo, tá? Mas temos que ter sempre um Kohen por perto. Mesmo assim, se queremos realmente saber o motivo da experiência e da força do propósito pela qual Pinhas agiu neste fato, devemos buscar o nível espiritual dele. Então, no início da Parashá, ocorre uma ordem de Hashem devido a um fato: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão com seus ardis, enganando-vos no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe midianita, a irmã deles ferida no dia da mortandade, no caso do Peor, né? Então, Números 25, 17, 18 fala sobre isso. Então, esta ordem só irá ser realizada na guerra contra os midianitas, tá? Em que Pinhas é o nosso líder espiritual, segundo Rashi. Então, a pergunta deve ser a ser feita é o seguinte: por que a Torá separa a ordem de Hashem e ao seu desempenho, né? Porque a Torá ela vai sempre entrelaçar que nossas vitórias está de acordo com o desempenho que fazemos para com Hashem. Porque que eu tenho uma vitória, eu tenho que ter um desempenho para com Hashem, tenho que ter um zelo com Hashem, um zelo com os mandamentos de Hashem, com a vontade de Hashem. Eu preciso disso para ter uma vitória absoluta. E tem muitas pessoas que hoje não, elas acham que dar dinheiro em alguma instituição religiosa já é o suficiente. Não é o suficiente. Nem o dízimo é uma coisa, é um mandamento, tá? Deve ser feito, mas devemos também ali entender que não é só o dízimo que vai me trazer a vitória, e sim a minha determinação para com Hashem, meu zelo para com Hashem, meu cuidado para com Hashem, minhas atitudes para com Hashem, e se eu estou cumprindo os mandamentos de Hashem. Então, tudo isso vai para as nossas vitórias. Então, temos que entender isso. E a gente vai ter, e isso vai sendo demonstrado através de outros modelos de zelo extremo, né, que muita gente chama de fanatismo,
que está relacionado também ao pecado do bezerro de ouro, na Parashá Kitzá, né? Os levitas também saíram de uma forma zelosa para honrar o nome de Hashem, depois de terem sido ordenados a matarem todos aqueles que haviam pecado pela idolatria do bezerro de ouro e que atacaram seus irmãos a fim de matar todos aqueles que tinham pecado, né? Para pessoas que não estão acostumadas com tal atitude, pode pensar que são loucos, fanáticos, pessoas capazes até de golpear os membros de sua própria família, amando de Hashem. Então a Torá diz que há um moço chamado Yehoshua ben Nun, né, Josué filho de Nun, que o Eterno falava a Moshe face to face, né, face a face, como fala um homem com seu companheiro, e voltava para o acampamento, e o seu servidor Yehoshua ben Nun, Josué filho de Nun, o moço não se retirava dentro da tenda, então ficava com ele o tempo todo aprendendo as coisas, e aí nós temos isso em Êxodo 33:11. Então é uma condição posta, uma condição que é determinada aos levitas com sua natureza dura e proativa. Quer dizer, os levitas, eles são duros, tá? Podem chegar até o fato da ignorância. Pode. Eu sou levita, sou ignorante. Depende do modo de que você me vê. Mas sou zeloso para com as coisas de Hashem. Isso está na natureza que foi colocada sobre nós. E por ser Cohen, mais ainda, né? Então, a gente tem que entender às vezes que um levita, né, ele é muito proativo, e já Josué já está ali, né, sempre na tenda, sentado, esperando ouvir Moshe estudar, seu mestre. Moshe era levita, né, e os anciãos esperando por eles. Então, uma figura totalmente passiva. Aqui também a gente vai ver que surgem algumas certas dificuldades. Os levitas, que por sua vez são mais agressivos, capazes de atacar quem for necessário para obedecer e executar uma ordem do Eterno, são escolhidos para ministrar na casa do Eterno, né? Um trabalho totalmente religioso e espiritual, em contraste com Josué, que é uma pessoa passiva, né, que vai ser que não é de tomar uma iniciativa, se tornou comandante militar, idealista e lutador. Então aí surge uma pergunta: qual foi o raciocínio por trás dessa recompensa e crescimento pessoal? Porque os levitas, que já estão acostumados a terem uma atitude proativa, uma atitude guerreira, serem colocados como sacerdotes. E porque Josué é totalmente passivo colocado aqui, né? É uma coisa muito interessante. Então, temos aqui um motivo interessante que repete-se vários episódios e incorpora uma grande sabedoria política. Segundo a Torá, a pessoa zelosa não pode ser um líder militar. Por quê? Ela tem determinadas qualidades positivas e aspectos, mas que é desprovido de sabedoria política. Um comandante militar deve ser alguém que toma decisões após a devida consideração, que está em sintonia e ouve especialistas com experiências, examinando todos os aspectos da batalha. Então, depois de decidir se ir para a guerra,
e como vai ser travada essa batalha. Então, depois de ter experiência adquirida, né, com expertise, perto de Moisés e os anciões, né, Josué é a melhor escolha. Em um sentido, essa abordagem é uma reminiscência do modelo das Forças Armadas Americanas, né, por exemplo, dos Marines, dos Army, né? Então, nós vamos entender, por exemplo, o comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, que é uma potência militar, é o presidente americano, né? Que é o comandante em chefe. Ele é um político, ele não é um militar. Então, há uns anos atrás surgiu um político chamado John Fitzgerald Kennedy, que foi contra a guerra no Vietnã e isso levou à sua morte. Mas ele se tornou um objeto de louvor, né? Mesmo sendo atacado, mas a nação toda americana gostava dele, né? Então, quando a gente vê isso, a gente pode examinar que podemos trazer para efeitos o seguinte, para efeito do nosso dia. Eu posso adorar a Deus em um nível espiritual e zeloso e com devoção. Os levitas foram agraciados com devoção ao serviço de Deus, quer dizer, ao comando do próprio Eterno, estão sob o comando do próprio Eterno. Não eles são os comandantes, mas são comandados pelo próprio Eterno. Tá? Na medida que eles podem substituir o sentimento de fraternidade, e eles podem canalizar isso para servir a Hashem. Isso mostra a capacidade de devoção que os levitas de sangue, tá? Detalhe, tem o gene levita, tá? São capazes de fazer e lutar por Deus e cumprir a ordem de Deus, tá? E isso é o que todo mundo deveria fazer, tá? Em termos de aceitar o comando de Deus, aceitar o comando de Hashem e fazer o que Hashem quer e não o que nós queremos. Hoje em dia as pessoas lutam para que Hashem queira a vontade delas. E você não deve fazer isso, porque você vai perder seu tempo. Nós devemos lutar para que possamos ajudar pessoas a cumprirem a vontade de Hashem. Esse é o nosso papel, é isso que fala sobre Pinhas. Bom, meus queridos, eu estou aqui ainda lutando contra uma doença e quem puder nos ajudar, vai ser colocado um Pix aí para quem quiser ajudar financeiramente. Quem não quiser, você e Deus, e quem quiser também, você e Deus, você que decide. Hashem me abençoe a todos, Shabbat Shalom, até a próxima.